Você que é pai e vai levar seus filhos para a praia, rio, lago, lagoa, olha, pense direitinho, viu? Pense direitinho antes de ir para esses locais na questão da segurança. Não pense que é colocar só uma boia que está todo mundo seguro, não, viu? Olha só essa história. O Corpo de Bombeiros fez hoje à tarde o resgate de 2 crianças e um adolescente na Praia da Sereia, litoral norte de Maceió. O Neto Mota vai contar mais detalhes para a gente, porque é também um alerta para os pais. Neto, o resgate dessas 3 crianças, inclusive elas corriam o risco, estavam numa boia e essa boia foi tomando distância exatamente da praia, é isso, Neto? Edson, os bombeiros repassaram a informação de que essa boia foi levada pela correnteza que estava muito forte lá na Praia da Sereia. Estavam lá 2 crianças, uma de 2 anos, outra de 9 e também um adolescente de 13 anos. Mas o que acabou chamando a atenção também da família foi a qualidade da boia utilizada pelas crianças, que estavam com os familiares para curtir o que seria um dia de lazer na praia. Estou aqui ao lado do Eduardo Reis, que é subtenente do Corpo de Bombeiros e vai nos dar detalhes. Subtenente, boa noite. Explica para a gente, nessa ocorrência, ainda bem que não aconteceu uma tragédia. Quais foram as situações encontradas pelos militares que atenderam essas crianças? Boa noite a todos. Essa ocorrência entrou para a gente lá por conta do aluguel desse tipo de equipamento que não oferece risco, não oferece segurança, oferece muito risco às crianças, uma vez que ela não obedece à proporção peso e altura. E outra, esse tipo de equipamento ele não é afivelado às crianças, então a criança pode se soltar e facilmente se perder. Quando essa ocorrência entrou para a gente lá, a mãe estava próximo, mas ela não estava numa distância segura e acabou sendo levada pela correnteza. Foi assim que aconteceu. Então essa boia foi alugada pelos pais na própria Praia da Sereia, foi isso? Positivo. Esse tipo de equipamento é muito comum ser alugado na Praia da Sereia e outras praias aqui na nossa região. E é um acidente que é muito recorrente, que a gente atende muito, né? Existe uma vistoria, fiscalização sobre esse tipo de aluguel? Existe uma vistoria, só que ela não é efetiva assim, quanto à segurança, né? O que tem que se atentar, o equipamento tem que ter o selo do Inmetro. Os pais, quando for adquirir esse tipo de equipamento, ele deve ser o equipamento que fique afivelado. Não é aconselhável esse tipo de boia circular, porque ele não oferece segurança alguma para a criança, certo? A criança pode se soltar e pode virar uma vítima em potencial. Subtenente, chama a atenção também a qualidade de outros modelos de boias, não somente os alugados, mas também alguns que são comprados pelos pais, que às vezes se sentem atraídos pelo preço baixo. Então é muito importante. Quais são as recomendações do Corpo de Bombeiros nesse caso? Quais são os tipos de boias específicas? As boias específicas que oferecem segurança para as crianças são os tipos de boias tipo colete, que a pessoa fica num colete afivelado. Existe também aquelas boias de braço, só que elas têm que ter um suporte também no tórax e afivelado nas costas. São os únicos modelos que oferecem total segurança, onde a criança vai estar sempre com a cabeça fora d'água. Mesmo que ela seja levada, ela vai estar sempre segura, respirando. Outro tipo de equipamento não oferece segurança para as crianças. Aos pais que se sintam tentados pelo preço, olhem que vocês podem estar correndo o risco de perder o seu bem maior, que é a vida do seu filho. E esses modelos com selo do Inmetro, por exemplo, eles são de fácil acesso? É fácil encontrar essas boias? Sim, em muitas lojas de equipamentos náuticos é fácil encontrar esse tipo de equipamento. Lembrando de obedecer sempre a proporção, peso e altura da criança na hora da compra do equipamento. Ok, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, denúncia grave, né? Situações aí de aluguel de boias em situações específicas de areia, de praia, que não recebem o aval do Inmetro na qualidade dos produtos. Volto para você. Pois é, Neto, e é muito bom ter a orientação de quem entende, ou seja, o Corpo de Bombeiros, ele faz todo dia esse trabalho de orientação, de salvamento também, e quando ele fala que, de fato, algumas boias não devem ser utilizadas, é porque tem todo um estudo, toda uma situação em que outros casos já aconteceram para que essas crianças, inclusive, tivessem colocado a própria os pais, na verdade, né, colocaram em risco a própria vida das crianças. A gente colocou algumas imagens de arquivo de outras matérias, inclusive, aqui na TV Pajuçara, porque tem uma variedade grande
de boias. Eu queria que ele reforçasse, por gentileza, qual é a melhor boia. Ele falou agora em detalhes alguns exemplos, mas só para reforçar para quem está nos acompanhando. A gente tem até uma imagem de uma boia que você coloca nos braços e na parte da frente, exatamente do corpo da criança. Essa é a melhor boia? O Edson Moura está perguntando lá no estúdio qual a melhor boia, a mais indicada para as crianças, por exemplo. Seria aquela que coloca nos braços o suporte ou, de fato, aquela que deixa mais um tórax? A boia recomendada é aquela principalmente que obedeça a proporção, peso e altura da criança, e o fator primordial na segurança é que ela seja afivelada ao corpo da criança, que a criança não se solte facilmente desse equipamento. Sempre que o pai se dirigir a uma praia, é recomendado que ele busque, junto ao Corpo de Bombeiros, aos guarda-vidas, a orientação de segurança nesse sentido, do equipamento e das áreas de risco da localidade. Estamos sempre à disposição, conte com a gente. Moura. Perfeito, Neto. E a gente está vendo as imagens, inclusive, que vocês fez certo. Foi até você que fez essa matéria, né, para o Balanço Geral Alagoas, dando essa orientação. Aquelas boias, por exemplo, de câmera de ar de caminhão, que antigamente tinha muita, né? Não é recomendada. Aquilo ali, até porque não era nem boia, né? Ela é utilizada para pneu, é bom para pneu, que nem o pneu está usando mais aquele tipo de material. É só para reforçar. Por mais que possa ser divertido, é perigoso, né, Neto? E quando você vai à praia, infelizmente, você encontra muitos casos, esse que você estava citando aí, muitas boias que são feitas aí com aquelas camadas de borracha, né, subtenente? Utilizado em mecânica, em veículos de grande câmara porte. de ar, pneu câmara de ar é um equipamento que oferece muito risco por não dar segurança, dá uma falsa noção de segurança. E ali a pessoa pode se soltar facilmente e virar uma vítima em potencial. Algo visível, né? As pessoas vão muito pela estética ali, acham que aquilo parece uma boia, é uma boia e está oferecendo segurança. Não, é falta de responsabilidade, na verdade, Moura. Muito grande, muito grande. Muito obrigado. Agradeço a ele pela participação ao vivo, Neto Mota. A gente estava colocando exatamente a imagem da boia mais recomendada, né? Obrigado, Neto. Obrigado também ao subcomandante pela participação. Vamos colocar a imagem aqui, por favor, rapidinho. Aquela última imagem que a gente mostrou, que é exatamente aquela boia mais recomendada. Ela boia exatamente, se a criança boiar, né, ela se deitar, ela não vai ficar com o rosto para dentro da água e não vai engolir a água. Olha só como eles boiam, inclusive podem se divertir bastante, enfim. É uma boia que é mais cara, de fato, do que aquelas outras, que são muito fáceis de você comprar, mas é a segurança do seu filho, né? Então vale a pena o alerta. E quando for para uma praia, por mais que você esteja de boia, é muito bom ressaltar o cuidado também. Não pode deixar a criança lá, tá com essa boia, tá com a melhor boia. Mas na praia a correnteza leva. Então, para evitar acidentes graves, tá? Inclusive até tragédias, o melhor é, de fato, utilizar os equipamentos de forma correta e sempre estar de olho. Porque criança a gente sabe, né? Num piscar de olhos pode acontecer alguma coisa que a gente não queira para estragar o dia, até para colocar em risco a saúde dos nossos queridos filhos, não é?